Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o professor Frederico Dutra. Professor, é um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Salatiel. Estamos aí para bater um papinho, conversar sobre a política nacional aí. Ok. E aí nós já vamos começar te perguntando o seguinte. Você é professor de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E são exatamente essas duas áreas que o governo Temer se propôs a fazer uma reforma. Como é que essa reforma, como é que o senhor entende essa reforma? Essa reforma vai privilegiar o trabalhador brasileiro ou vai sacrificar o trabalhador brasileiro? Veja bem, Salatiel, pelo que eu ando estudando das duas matérias, né, não tem nada para ajudar o trabalhador, não. Eu entendo assim, essas duas áreas, direito do trabalho e direito previdenciário, elas são áreas diretamente ligadas ao trabalhador, né? O trabalhador, ele vive disso, do trabalho dele, depois ele aposenta e vive de aposentadoria, né? Então, previdência e direito do trabalho, direito previdenciário, são as áreas que mais tocam ao trabalhador. E eu entendo que o governo tem aí um desequilíbrio nas contas dele e resolveu cortar do lado mais fraco. É o que eu estou percebendo. Nós tivemos aí a DRU, né, chamam de DRU, Desvinculação das Receitas da União, né, que tirou dinheiro da Seguridade Social e tira dinheiro da Previdência. E aí, para compensar, que a União tem que pagar muitos juros, né, para banco, né? A gente estava até falando de banco aqui agora, né, antes, né? Então, banco fica com a maior parte do orçamento da União, né? E para pagar banco vão cortar dos trabalhadores. Eu entendo assim. E o que realmente foi cortado do trabalhador brasileiro com essa reforma? Olha, são muitos os pontos modificados. Eu posso falar dos principais aqui, porque não daria tempo de falar de tudo, né? São mais de 100 pontos modificados. Então, é muita coisa. Na parte processual, do direito processual do trabalho, as mudanças, algumas foram boas e outras ruins. Algumas mudanças realmente eram necessárias, mas teve também mudanças ruins. Agora, na parte do direito material, o direito concreto mesmo do trabalhador, são poucas as mudanças boas. A maioria das mudanças é muito ruim. Eu poderia destacar aqui, por exemplo, a criação do trabalho intermitente, que é uma figura onde o trabalhador fica em casa com a carteira assinada, como empregado, mas ele só é chamado para trabalhar quando o patrão precisa. Então, colocar o trabalhador para dividir o risco do negócio junto com o patrão. Se não tem demanda, o trabalhador não recebe. Se tem demanda, ele recebe. Esse é um ponto. E outro ponto que eu destacaria é o ponto que, inclusive, que é do direito do trabalho e afeta a Previdência. No artigo 457 da CLT, estavam antes previstas todas as verbas que poderiam vir a se tornar verbas salariais. Se tornando salarial uma verba, ela se integra ao salário para todos os efeitos, inclusive para efeito de recolhimento de contribuição social para a Previdência. Então, a partir do momento que faz com que a reforma fez com que essas verbas deixassem de ser verbas salariais, elas não se integram mais ao salário e o trabalhador não vai ter sobre elas recolhido o INSS. Então, recolhe menos para a Previdência. A reforma trabalhista prejudicou a Previdência. Sim. E com relação à Previdência, houve alguma modificação ou tem alguma proposta que você acha que também deve prejudicar o trabalhador? Olha, usa-se muito a teoria de que a Previdência está deficitária, de que ela está gerando um déficit. Arrecada menos do que gasta, né? Só que quando o governo faz esse anúncio de que está tendo esse déficit, ele leva em consideração só
as contribuições sociais pagas pelo empregado e pelo empregador. E o nosso sistema não funciona assim. Ele não tem só essas verbas para recolher, né? Tem outras verbas, se você olhar no artigo 194, 195 da Constituição, você vai ver que tem outras verbas que sustentam, outros impostos e tributos que sustentam a Previdência. E, no geral, a Previdência está dentro de um sistema que é da Seguridade Social, que inclui também a assistência social e a saúde. Esse é o nosso sistema que está na Constituição. E, no geral, a Seguridade Social não é deficitária. Ela ainda trabalha no azul, ainda trabalha sobrando dinheiro. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho importante é desmistificar isso. Existe até tese de doutorado já sobre isso, provando, né, matematicamente, falando sobre o assunto, provando que a Previdência não é deficitária. Quem fala isso olha só, secciona, né, afunila e olha só um ponto para falar que tem um problema ali. Mas o problema é naquele ponto e não é geral. Né? Então a Previdência tem dinheiro? Tem. Se você olhar ela dentro do contexto da Seguridade Social, ela tem. Tem dinheiro, sim. A Seguridade Social, ela não trabalha no vermelho. Se você juntar tudo que recolhe para a saúde e para a Previdência, sobra dinheiro. Não falta dinheiro. E com relação à aposentadoria? Então, as mudanças que tem aí para frente, elas vão acabar acontecendo. O governo desistiu do embate maior, que seria mudar a Constituição. Para fazer a reforma, um dos pontos que o governo queria é mudar a idade de aposentadoria, aumentar a idade para aposentar, né? E o tempo de contribuição também. E isso está na Constituição. Então, lá no Congresso, tem um quórum qualificado, né? Para alterar a Constituição. Para alterar a Constituição. Então, é mais difícil aprovar uma emenda à Constituição do que uma lei ordinária federal, né? Uhum. Então, o governo desistiu da reforma como um todo, porque teria que ter um quórum qualificado no Congresso e o governo perdeu força. E ano eleitoral, os congressistas não vão querer mexer com isso, né? A hora de fazer a média com o povo. É a hora de fazer a média com o povo. Então, mas o governo ainda está com a proposta de fazer as outras alterações que não precisa de emenda constitucional. E não se fala mais nisso atualmente, de uns meses para cá, porque o governo vem se envolvendo aí com vários escândalos e está muito ocupado com isso, né? Mas não desistiram da reforma ainda não. Houve, não sei exatamente como funcionou, mas parece que algumas medidas que o governo pretendia aprovar, elas foram resolvidas através de medida provisória? Sim, isso é um ponto importantíssimo da gente falar, porque a reforma trabalhista, como a gente viu, ela não foi debatida na sociedade, ela não foi... É uma coisa que afeta a sociedade como um todo, todos nós somos trabalhadores, né? Ou empresários, então, ou empregadores, né? Então, ela afeta diretamente todo mundo. E não foi debatido com a sociedade, foi aprovada a toque de caixa. E o governo não queria que o Congresso parasse para estudar aquilo, porque o governo temia perder o tempo, né? Perder apoio no Congresso, e ele entendia que naquele momento ele tinha força para aprovar aquilo, e que se esperasse muito ele ia perder a força. Então, haviam alguns pontos, vários pontos são ruins ao trabalhador, mas tinha alguns que eram mais críticos. Esses pontos críticos o Senado queria discutir. Mas se o Senado mudasse a norma ali do projeto de lei ali, ia ter que voltar na Câmara para votar de novo. E o governo ficou com medo de perder o tempo político de aprovação da reforma. Então, o Temer prometeu que ele ia consertar esses pontos mais críticos com a medida provisória. E, de fato, ele cumpriu a promessa e é a medida provisória 808 de 2017. Essa medida provisória atenua alguns pontos muito críticos da reforma, como, por exemplo, a reforma permitia que grávida trabalhasse com insalubridade. Veja bem, desde que não fosse insalubridade em grau máximo, podia trabalhar. Quer dizer, é um absurdo, né?
prejudica uma criança, né? Todo mundo sabe disso. Então, esse ponto, por exemplo, foi retirado com a medida provisória. Outro ponto é do trabalhador autônomo, que pode ser um autônomo exclusivo. Via-se nessa norma uma grande probabilidade de fraude. Facilitava muito fraude na relação de emprego. Falar que o empregado não é empregado, é autônomo. Então, o governo também, na medida provisória, atenuou esse ponto. E alguns outros também, pontos relativos a gorjetas menos importantes, inclusive aquilo que eu falei mais cedo aqui sobre as verbas salariais. A medida provisória atenuou o mal que a reforma fazia. Só que essa medida provisória, você sabe mais que ninguém, né, ela precisa ser aprovada no Congresso, senão ela perde a força. Exatamente. E ela já venceu o primeiro prazo de 90 dias, foi renovado e agora não pode renovar de novo. E dia 23 agora, se ela não for votada até dia 23 desse mês, ela perde a eficácia. E o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, já falou que não tem interesse em colocar isso em votação. A mídia está pressionando, porque tem um ponto da medida provisória que fala que a medida se aplica aos contratos de trabalho já existentes. Então, a lei vai ter o efeito retroativo nos contratos já existentes. Então, a mídia de massa está se comportando, dizendo que se a medida provisória não é aprovada, a reforma não vai ter eficácia. Mas não é bem assim, porque a mídia está querendo pressionar, porque né? Agora, o Rodrigo Maia, perguntado sobre isso, ele falou, não tenho pressa de votar, a lei não precisa da medida provisória para entrar em vigor. Saiu-se com essa. E eu acho que ele está em ano eleitoral, ele é um presidenciável também. Eu acho que ele está mais preocupado em agradar quem vai financiar a campanha dele do que em agradar os trabalhadores. Eu acho que é isso. Ele já sabe que os trabalhadores não votam nele mesmo, né? Trabalhador votar no DEM... Vai ser, se bem que nesse país acontece tudo, né? Acontece tudo. Pois então, a reforma trabalhista andou. A reforma previdenciária, pouco. Nessa proposta do governo, né, da reforma trabalhista, um dos pontos que o governo dizia que favorecia o trabalhador com relação à criação de empregos. Criou empregos ou perdemos empregos? Olha, eu acho que os últimos dados que eu tive acesso, o desemprego só aumenta. Aumentou o emprego em algumas áreas que tem mais a ver com a economia mundial globalizada, né? Algumas áreas às vezes são favorecidas, às vezes a área por exemplo, de grãos é beneficiada, cresceu muito porque tivemos problema de produção de grãos na Argentina, então o brasileiro teve vantagem nisso. Então, assim, algumas áreas melhoraram da economia, mas, no geral, a gente continua com milhões de desempregados e a reforma não surtiu esse efeito prometido. Quer dizer, o governo prometeu que flexibilizando a lei ia estimular o empresário a contratar e isso não é verdade, não está acontecendo. Professor Frederico, com relação ao salário mínimo, né? O governo está dizendo que a proposta para o orçamento do ano que vem é de R$ 1.002. Isso atende ao trabalhador? Veja bem, eu acho que é complicado, é difícil, né? A gente sabe que é difícil para o empresário pagar um salário alto, mas, por outro lado, a gente também vê que as pessoas vivem sem dignidade com um salário desse para sustentar uma família, né? A gente tem hoje no Brasil a maior concentração de renda entre os 1% dos mais ricos, a maior concentração de renda do mundo. Os 10% mais ricos no Brasil detêm 43% da riqueza
dados recentes aí do IBGE. Os 10% mais pobres vivem com 0,8% das rendas. Estou falando de salário propriamente dito, não de renda em geral, né? Então, assim, tem essa parcela dos trabalhadores mais pobres que sofre muito. E essas pessoas precisam de complemento de renda. Muitos vivem com esse salário mínimo e o salário mínimo para sustentar uma família inteira. Então, é complicado. Eu acho difícil. Professor, dentre essas reformas, né, que houve aí na área trabalhista, tem alguma que a gente poderia entender que são contrárias à Constituição, são inconstitucionais? Sim, tem vários pontos inconstitucionais da reforma. Acho que eles vão ser atacados pelo Judiciário com o tempo. Atualmente já existem 18 ações no STF de inconstitucionalidade da reforma, sobre 13 pontos específicos, essas 18 ações. A maioria ainda ligada à questão da arrecadação sindical, que foi cortada, né? Então, a maioria é ação movida por sindicato. Mas, com o tempo, acho que até na questão do controle difuso de constitucionalidade, através do judiciário, das ações que entram em primeira instância, com o tempo, algumas coisas vão ser declaradas inconstitucionais. Eu vejo, por exemplo, em que, inclusive, toca no ponto que falamos anteriormente, que é o da medida provisória. A reforma permite que banco de horas, compensação de hora extra, seja feito por acordo individual. E a Constituição fala que tem que ser o acordo coletivo. Fala na lei, inclusive, que pode ser por acordo tácito. Tácito, que não é nem conversado entre as partes. Né? E a medida provisória atenuou isso aí. Com a medida provisória caindo no dia 23 desse mês, volta à inconstitucionalidade. Outro ponto que eu entendo inconstitucional é da equiparação salarial. Afeta diretamente o princípio da igualdade, que é uma das ideias mais básicas que a gente tem de justiça, né? Tratamento igual para quem é igual, né? E as novas regras de equiparação salarial, elas dão muita margem para que trabalhadores tenham um salário diferente por discriminação. Professor Frederico, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu gostaria que você me respondesse ainda uma pergunta. O nosso ministro Gilmar Mendes disse que a justiça trabalhista não faz falta. Como é que o senhor vê? Qual a importância da justiça trabalhista no Brasil? Olha, sobre o meu ponto de vista, deixar bem claro, né? Eu sou professor de Direito do Trabalho, eu sou muito influenciado por essa área, então eu olho muito para isso. Eu acho que é a justiça que mais faz justiça no Brasil, porque além de aplicar a lei, ela faz justiça social, ela faz distribuição de renda. Aquilo que eventualmente o patrão venha a negar para o trabalhador, o direito que é negado, o judiciário dá. Além disso, a Justiça do Trabalho tem uma grande importância na arrecadação para a própria Previdência. Grande parte dos tributos que são arrecadados para a Previdência vem através de execução de sentença ou de acordo na Justiça do Trabalho. Porque ali, quando se paga verbas trabalhistas, recolhe-se INSS sobre elas. Então, ela tem essa importância também. Além de ter a importância histórica, né, de ser a justiça que protege a população mais pobre. Então, eu acho que o Gilmar Mendes não preocupa com isso, porque ele tem um salário muito bom, funcionário público que ganha muito bem. Eu acho que para ele não faz diferença a Justiça do Trabalho mesmo não, mas para a gente faz. Ok, professor Frederico, eu te agradeço muito pela participação nesse programa. Eu que agradeço. E estamos aqui às ordens, né? E a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político.